A decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, garante que quando houver atraso no pagamento de um financiamento imobiliário, os bancos e outras instituições financeiras podem tomar o respectivo imóvel que é financiado sem precisar de uma decisão judicial. 8 ministros votaram de forma favorável à manutenção da regra atual e 2 foram contra. A decisão foi tomada por maioria de votos aí. A partir de agora, nós conversamos com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, que vai nos ajudar a entender essa nova regra. Advogado, seja muito bem-vindo ao Band News Goiás, segunda edição. Boa tarde, Ronilma. Boa tarde, Segesmar e todos os ouvintes. É uma honra participar com vocês. Doutor, começa informando para a gente aí essa nova lei, né? Existe um limite para esse atraso ou qualquer atraso? Como é que vai funcionar? Foi até bom você ter abordado essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que era referente a uma legislação que envolvia somente imóveis, né? Se era possível a execução de forma extrajudicial, ou seja, sem intervenção do juízo, em relação à expropriação de imóveis, ou seja, uma vez que o devedor, né, o cliente, consumidor não pagasse as parcelas do financiamento, o banco poderia retomar esse imóvel, consolidar a propriedade, independentemente de uma decisão judicial. Esse é um cenário. E a nova legislação que entrou em vigência agora no final do ano, se refere à possibilidade de busca e apreensão, especificamente, de forma extrajudicial, de veículos, de bens móveis, essa a diferença, né? Então, ou seja, primeiro a gente tinha essa decisão do Supremo Tribunal Federal que já possibilitava a expropriação de bens imóveis, independentemente de uma ordem judicial, e agora com essa nova legislação é possível a busca e apreensão de bens móveis, ou seja, independente de uma decisão judicial, vai ser possível com que os bancos, instituições, credores, fiduciários em geral, retomem os bens sem uma ordem judicial. Então, essa é a diferença. E relativo à lei, tem várias questões polêmicas ali, né, em relação a essa legislação, ao meu ver, porque prevê a possibilidade dos cartórios fazer esse trabalho aí de retomada do bem, através dos seus oficiais, e tem várias inconsistências nessa legislação, porque uma das dúvidas que surge, até onde que, não obstante todo o respeito aos oficiais de cartórios, mas até onde que eles teriam condições de analisar se tem plausibilidade, se tem consistência ou não as dívidas exigidas pelas instituições financeiras, até quando seria possível verificar a idoneidade ou não da forma com que os bancos, as instituições financeiras estão fazendo esse tipo de cobrança para fins de se retomar um bem. Doutor Rafael, ou seja, aquela pessoa que, aquele consumidor que comprou um carro, né, acionou a justiça aí para uma revisional, porque os valores são exorbitantes, e até então, pelo que se regia, né, o juiz ele poderia ali, de fato, após a instituição financeira que realizou o financiamento entrar na justiça, o magistrado, né, a justiça de maneira geral ali poderia emitir esse mandado de busca e apreensão para recolher o veículo. Agora, então, só para ficar claro para o ouvinte, isso pode ser feito via cartório sem passar pela justiça? Então, vou tentar explicar, a lei é um pouco complexa, né, mas assim, vou tentar explicar de forma didática e breve. Primeiro, todo esse procedimento que você mencionou foi delegado para um oficial de cartório de títulos e documentos. Então, o que vai acontecer? O oficial de cartório de títulos e documentos vai mandar uma notificação ao devedor, no caso, quem adquiriu o veículo ou o bem móvel por financiamento. Daí ele vai ter a oportunidade de pagar essa dívida ou contestar o valor dessa dívida. Digamos que ele receba lá a notificação e ele entenda, não, eu não estou devendo tudo isso, eu devo menos que isso, então eu vou contestar. Daí ele manda essa contestação para o oficial de cartório, quem vai analisar se procede ou não essa contestação do consumidor é o oficial de cartório. Se o oficial de cartório entender que não procede a contestação do consumidor, daí ele vai
poder prosseguir com a busca e apreensão do veículo. Em resumo, é o que diz a lei. Lógico que tem outros vários detalhes ali na lei, como que vai se processar essa busca e apreensão, mas o que me causa mais, digamos, estranheza, e até, digamos assim, do ponto de vista da Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê ali ó, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, é que a função de um juiz está sendo delegada para um oficial de cartório, ele que vai analisar se procede ou não a contestação do débito. Então essa, me parece aí o ponto mais sensível dessa legislação que já está em vigência. Doutor, nesse sentido, o senhor analisa essa lei, então, como sendo inconstitucional? Eu acredito que deve haver certamente, as associações de proteção ao consumidor, vários órgãos de classe aí, provavelmente vão questionar a constitucionalidade dessa lei, porque como ocorreu em relação aos imóveis, que foi essa decisão do Supremo, lembrando, foi objeto de uma arguição de inconstitucionalidade, foi discutido durante vários anos isso, deve ocorrer em relação a essa legislação. Porque, assim, para você avaliar, só título de esclarecimento, para se avaliar se procede ou não a contestação do consumidor, digamos que ele fale que ele não deve tudo aquilo que está sendo exigido pela instituição financeira, é necessário um conhecimento técnico na área contábil, no direito bancário. Então a grande dúvida que surge, como que um oficial de cartório vai ter esse conhecimento técnico? Como que ele vai substituir a função de um juiz? Então é isso que pode se tornar temerário nesse tipo de procedimento. São 5 horas e 23 minutos, o assunto é polêmico, viu? Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, está nos trazendo aqui informações importantes sobre essa decisão da nossa Suprema Corte, relacionada aí justamente, né, a atribuições que se referiam até pouco tempo atrás a magistrados, a juízes, né, aos poderes judiciários, né, de cada estado, sendo repassados aí para cartórios, né, no caso aí de atrasos de bens, como veículos, né, como foi exemplificado. Doutor Rafael, agora para a gente fazer uma análise bem interessante, né, inclusive está sendo já feita já do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista que o Ronilma perguntou sobre constitucionalidade, o judiciário é de rito ele ser provocado, né? Nesse caso, que instituição que acionou, né, a justiça para chegarmos até aqui? Ou certamente o que vai ocorrer, Segismar, é que ou vai acontecer do devedor ser notificado, e daí aqui até vai uma orientação, o consumidor, devedor em geral, vai uma orientação dele procurar um advogado quando receber essa notificação, e se ele verificar que tem alguma ilegalidade, alguma inconsistência nessa cobrança, seja no valor ou então na forma como foi procedida pelo cartório, porque a lei elenca vários requisitos para fazer esse procedimento. Então, se não for seguido exatamente o que está na lei, é passível de contestação. Procurar um advogado, um profissional da área e fazer essa defesa. E caso persista essa arbitrariedade pelo oficial de cartório, daí o consumidor pode ir até o judiciário questionar. Então, eu acredito que, ainda que a legislação fale que pode ser processada de forma extrajudicial, sem intervenção do juízo, isso não impede o direito do consumidor de ir até o judiciário e questionar, reivindicar o seu direito. 5 horas e 25 minutos, conversamos com o advogado especialista em direito bancário, Rafael Guazelli, que trouxe mais informações e esclarecimentos sobre essa decisão, né, do STF, que garante aí que quando houver atraso no pagamento de um financiamento imobiliário, os bancos e outras instituições financeiras podem tomar aí o imóvel ou móvel respectivo aí que está sendo financiado. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade em poder falar com o Band News Goiás nesta tarde. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado.